Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 41. Período pré-diluviano. Para entrarmos na história de Noé, é preciso retroceder um pouco mais na história para sabermos melhor a sua origem. Após o evento do primeiro homicídio da humanidade, aos 130 anos de Adão, Eva concebeu e deu à luz a um filho que era a imagem de Adão. Sete. O nome Sete no hebraico significa fundador, compensação ou broto. Como Caim tinha se desligado de Deus e de sua família, e com Abel morto, Sete é o primeiro filho que aparece na genealogia de Adão, e que aos 105 anos gerou a Enos. O nome Enos é uma das variantes do nome hebraico Enosh, que significa ser humano. Aos 90 anos de idade, Enos gerou a Cainã. Em hebraico, o nome Caimã é pronunciado Keinã. Provavelmente significa possessão. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido como Kenar. Aos 70 anos, Cainã gerou a Maalalel, cujo nome surge do hebraico Mahalalel. El significa Deus, Senhor. Embora não seja possível afirmar qual seu significado, o fato de conter o nome de Deus reflete nele um aspecto de santidade. Aos 65 anos, Maalalel gerou a Jared. Em hebraico, Yered. Jared provavelmente significa descer. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Jared. Aos 62 anos, Jared veio a gerar Enoque, um homem que vivia em comunhão constante com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 diz: E andou Enoque com Deus. Essas palavras trazem em si um extraordinário significado. Enoque possuía uma conduta santa e reta numa época em que a iniquidade só crescia, tomando conta de todos. Enoque era um homem que pregava contra a imoralidade que havia naqueles dias. Por essa razão, Deus o tomou para si de maneira misteriosa. Enoque deixou um exemplo de que, mesmo vivendo em um mundo dominado pelo pecado e pela maldade, onde as pessoas se entregam às carnalidades, podemos sim viver uma vida santa e reta por meio da fé na palavra de Deus. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. O fato de que Deus o tomou indica indiretamente a sua ascensão ao céu. Somente ele, na sua genealogia, evitou a morte, refletindo dessa maneira a esperança de que a morte não era algo inevitável. A declaração no livro de João, capítulo 3, versículo 13, de que ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem, se refere à aquisição da verdade espiritual, e não à ascensão física, como nos casos de Enoque e Elias. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11.
Se Nicodemos não conseguiu entender a importância espiritual do ensinamento de Jesus, quando ele usou uma analogia terrestre para se referir ao novo nascimento, não conseguiria entender as coisas celestiais, onde não há analogia. Aos 365 anos, Enoque não foi mais visto porque fora arrebatado por Deus e para Deus. Antes, porém, aos 65 anos, veio a gerar Matusalém. Matusalém, portanto, é na Bíblia o homem com idade mais avançada, tendo vivido por longos 969 anos. Matusalém, que em hebraico se chama Metuselah, traz os seguintes significados em seu nome: homem de javelina, ou ainda sua morte trará juízo. Já o significado do nome de seu pai, Enoque, em hebraico Enot, quer dizer o iniciado, dedicado, consagrado. Caim também veio a gerar um filho chamado Enoque. Já Enoque, filho de Jered, possui um livro que leva seu nome, que não entrou no cânon das Escrituras Sagradas, por ter sofrido pequenas, porém significativas alterações, e por ter sido considerado que sua inspiração não é divina, mas somente humana, tendo mais importância histórica do que espiritual. Quando ainda tinha 187 anos, Matusalém gerou a Lameque, que traz um nome o significado que fica abaixo, ou pobre. Esse, na verdade, é o nome de dois personagens das Escrituras Sagradas, um descendente de Caim e outro pai de Noé. Todos esses personagens citados tiveram muitos filhos e filhas e viveram por longas datas, conforme o capítulo 5 do livro de Gênesis. Assim também se deu com Lameque, que aos 182 anos gerou um filho, a quem chamou de Noé, dizendo: esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, versículo 28 a 29. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Livro de Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 3. Deus não insiste para sempre com o homem, para que este faça a sua vontade. Aquele que se dispuser a ouvir e praticar as suas palavras, receberá seu espírito para guiá-lo a uma vida reta e afastada do pecado, conseguindo assim obter a mais rica promessa, que é a da salvação de sua alma. Agora, observe com atenção o versículo seguinte. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram à filha dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Livro de Gênesis capítulo 6, versículo 4. A pergunta de muitos é: quem são esses filhos de Deus? E quem são esses gigantes? São os gigantes da Bíblia filhos dos anjos? Será? Os filhos de Deus e os gigantes não são evidência de politeísmo. Politeísmo é um sistema ou crença religiosa que admite mais de um Deus e semideuses. Pelo contrário, o relato desfaz a crença pagã de que os gigantes são uma raça extra
semidivinos ou descendentes de anjos caídos. Até mesmo porque os gigantes já existiam antes dessa união entre filhos de Deus e filhos dos homens. Podemos ver claramente no versículo que citamos anteriormente. Não percebeu? Então veja novamente. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Livro de Gênesis capítulo 6, versículo 4. O que aconteceu é que antes do pecado havia uma ordem. E esta ordem veio a ser quebrada, transformando-se em desordem como consequência do pecado. Os gigantes de antes e o de depois foram resultado da crescente desordem provinda do pecado na carne do ser humano. Portanto, esses gigantes eram humanos que possuíam alguma anomalia que provocava neles o gigantismo. E tudo isso consequência do pecado. Antes haviam gigantes, na união dos filhos de Deus e as filhas dos homens houveram gigantes que morreram todos no dilúvio, e bem depois nasceram mais gigantes, como podemos observar na história do rei Davi e no episódio em que Moisés envia os espias à terra prometida. Durante todas as épocas surgiram pessoas no mundo com gigantismo. Numa rápida consulta ao Google, você conseguirá ver inúmeras histórias de gigantes reais em diversos países. Na Bíblia é descrito que Golias tinha 6 côvados e meio. Um côvado equivale a um antebraço ou 2 palmos. O que significa que Golias tinha em média 2 metros e 83 centímetros de altura. Agora veja a altura do atual homem mais alto do mundo, segundo o Guinness Book. Este é Sultan Kösen. Nascido na Turquia, ele mede aos seus 34 anos 2 metros e 46 centímetros. Não fica muito atrás de Golias, o geteu. Esses gigantes eram uma classe de guerreiros infames por seus atos malignos de violenta opressão. Naquele período de decadência ética, moral e espiritual. E os filhos de Deus? A tradição cristã tem os identificado como anjos caídos que tiveram relações sexuais com mulheres. Outros, como eu, acreditam que eram os descendentes favorecidos de Sete que contraíram casamentos interraciais com as ímpias cananeias. Muitos que acreditam que esses filhos de Deus são anjos mostram os versículos na Bíblia, como Romanos capítulo 8, versículo 29 e Colossenses capítulo 1, versículo 18, que chamam a Cristo de primogênito, que significa primeiro entre irmãos. E é óbvio que só se pode ser o primeiro quando há outros irmãos ou outros filhos de Deus, o que significa que, do ponto de vista deles, os anjos também são filhos de Deus e irmãos de Jesus. Porém, em João capítulo 3, versículo 16, vemos Jesus sendo chamado de unigênito. Isso porque, quando Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou seu Filho, que ainda era unigênito, ou único filho gerado. Mas quando ele deixou de ser único para ser o primeiro? Quando os outros filhos começaram a ser gerados? Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas se só depois de Jesus os homens começaram a ter esse poder de ser filhos de Deus, por que Gênesis capítulo 6 e Jó capítulo 1, versículo 6 falam de filhos de Deus?
porque era uma classificação feita pelas pessoas da época a homens que viviam em santidade, afastados do pecado, de maneira tal que um deles, Enoque, sequer conheceu a morte. Assim, enquanto os homens do passado eram chamados de filhos de Deus, os de hoje que creem no nome do Altíssimo receberam poder, autoridade para se tornarem filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Muitas são as pessoas que usam como base para o argumento de que Deus se arrepende esse versículo, como também 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 a 11, que fala sobre o arrependimento de Deus, sobre o fato de ter constituído a Saul como rei de Israel. O que as pessoas precisam aprender é que, sim, Números 23, capítulo 19, está certo. Deus não se arrepende. Mas por que os versículos citados antes falam exatamente o contrário? Seria essa a prova cabal de que a Bíblia é contraditória? Com certeza não. Quando os autores bíblicos atribuem a Deus sentimentos humanos, estão utilizando de antropopatismo, diferente de antropomorfismo, que atribui características físicas a Deus. Para melhor lhe explicar, o antropopatismo atribui emoções humanas a Deus para tentar exprimir os verdadeiros sentimentos divinos. Os tradutores da Bíblia chegaram a uma conclusão de que a frase Deus se arrependeu seria a melhor para se utilizar na transliteração do hebraico para o português. Embora arrepender-se seja a tradução costumeira do verbo hebraico no versículo 6, o seu significado básico é estar em sofrimento. Esse é o sentido aqui, como sugere a paralela pesou-lhe. Da mesma maneira que um pai sofre ao ver a desobediência e, como consequência, a vida desregrada de um filho, Deus também sofreu ao ver como os homens se tornaram ímpios. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A correspondência entre as emoções humanas e o coração de Deus nos dá uma ideia do mistério da natureza de Deus. Embora a Bíblia descreva Deus como reagindo a emoções humanas, a correspondência não é exata. As pessoas frequentemente agem motivadas por emoções pecaminosas, irracionais ou descontroladas, mas a emoção de Deus não é indiferente aos resultados do pecado. Mas a sua angústia não é um sentimento de impotência. Integrada a seu coração, pesaroso está a justa recompensa de sua ira, conforme Salmos capítulo 78, versículo 40 a 41. E Isaías capítulo 6, versículo 3 a 10. Mesmo tendo o intuito de punir o homem de seu pecado, um homem achou graça a seus olhos, e esse homem se chamou Noé. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da Palavra de Deus como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal. Qual é o próximo vídeo? O próximo vídeo será